Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Hoje, terça-feira, dia 5 da 18ª semana do Tempo Comum. Memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Com alegria nos encontramos nesse momento oracional. Quem vos fala é o diácono Reginaldo, da paróquia Santa Rosa de Lima, da cidade de Matão, diocese de São Carlos, membro consagrado da comunidade católica Alfa e Ômega. Dedicação da Basílica de Santa Maria. Esta memória está ligada à dedicação da Basílica de Santa Maria Maior no outeiro do Esquilino em Roma, considerada o mais antigo santuário mariano do Ocidente. Ergue-o sobre o precedente edifício liberiano, o Papa Sisto III, do ano 432 ao ano 440, dedicando-o a Deus e intitulando-o à Virgem Maria, proclamada solenemente pelo Concílio de Éfeso em 431, Mãe de Deus. Sua dedicação, a 5 de agosto, é recordada pelo martirológio geroniano do século VI. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos une nesse momento no amor de Cristo, no poder, na unção, no batismo do seu Santo Espírito. Oremos, que possamos nesse momento oracional nos colocar diante de Deus, pedindo, suplicando por todos os doentes, todos os que sofrem, todos os que passam necessidade, pelos irmãozinhos moradores de rua, peçamos, pelos tristes, angustiados, depressivos que são tentados a tirar a própria vida. Peçamos ao Senhor nesse momento, pela paz no mundo, fim da guerra, fim dos conflitos, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão. Peçamos a santificação do clero, a unidade da igreja, por todas as comunidades novas, pela comunidade católica Alfa e Ômega. Peçamos por toda a corrente de graça, pela RCC, grupos de oração, grupo de espiritualidade, missões, ministérios de evangelização. Peçamos a Deus que possamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todas as nossas dores. Clamemos ao Senhor que cuide de nós, cuide de nossa casa, cuide de nossa família. Senhor,
perdoai os pecados dos vossos servos e servas. E como não podemos agradar-vos por nossas obras, sejamos salvos pela intercessão da Mãe do vosso Filho, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O mesmo não acontece com o meu servo Moisés, como com os outros profetas. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou. Também por meio de nós. E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, por que pecamos? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vedes, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Misericórdia, ó Senhor,
por que pecamos. Evangelho do Dia. Querido irmão, querida irmã, convido você nesse momento oracional a tomar a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Mateus 14, 22 a 36. Mateus 14, 22 a 36. Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Querido irmão, querida irmã, meditemos um pouquinho a palavra de Deus. Na leitura do livro dos Números, o Senhor disse: a palavra diz para nós que Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. E mesmo assim falavam dele, criticavam ele. Porém, o Senhor vem em auxílio daqueles que são humildes. Humilde é aquele que reconhece quem ele é, reconhece sua pobreza, sua miséria, reconhece que sem Deus ele não é nada. Humilde é aquele que reconhece quem Deus é. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é Deus. E Moisés
ele tinha esses dois reconhecimentos. Sabia quem ele era e o quão necessitado de Deus ele era, e sabia quem Deus era. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, enquanto ele fraco e pecador. E o Senhor vem em auxílio dos humildes. Diante da crítica que se faziam a Moisés, o Senhor veio em seu auxílio. A humildade conquista o coração de Deus. Busquemos ser humildes, busquemos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. E a exemplo de Moisés, que era o mais humilde de todos os homens que existiam na terra naquele tempo, a exemplo dele, nos coloquemos a serviço de Deus na igreja, crendo que é o Senhor que virá em nosso socorro, em nossa defesa. O Santo Evangelho de hoje, de Mateus 14. Jesus, após multiplicar os pães, despede as multidão e manda que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Veja, amados irmãos, o amor e o carinho que Jesus tinha com a multidão. Jesus sabia muito bem que a multidão era um povo sofrido, a multidão era um povo que precisava de pastores para o seu cuidado e não tinha. Os pastores de Jerusalém, os pastores do povo judeu que devia cuidar e zelar pela multidão, não faziam isso com eficácia. Jesus, ele mesmo, despede a multidão, despede com amor, despede com carinho. E dá uma ordem para os discípulos: entrem na barca e vão à frente dele, para o outro lado do mar. O mar, que é um grande lago, o lago de Genezaré, era se chamado de mar, mas é um grande lago, riquíssimo em peixe naquela época. Depois que Jesus despediu a multidão, Jesus subiu ao monte a sós para orar. Veja, Jesus é Deus. Ele precisava orar, se encontrar sozinho para a oração? Sim, porque ele não era só Deus, ele também era humano. Jesus Cristo era 100% humano e 100% divino. E por um mistério divino, a sua humanidade precisava se encontrar a sós, precisava estar em oração para poder conversar com o Pai e o Espírito Santo. A humanidade tem necessidade de estar a sós para conversar com Deus. Eu e você, nós precisamos ter momentos a sós para conversar com Deus. Assim como Jesus, na sua humanidade, tinha seus momentos a sós, nós também, porque nós somos humanos, como Jesus. Jesus era humano semelhante a mim, a você, igual a nós, menos no pecado. E ele dá o exemplo. Se ele, que é Deus na sua humanidade, precisava se encontrar a sós para orar, nós também precisamos ter os nossos momentos a sós com Deus para orar. Sim, precisamos orar com a comunidade, precisamos orar com a igreja, orar em família, mas também precisamos todos os dias ter o nosso momento para nos encontrarmos a sós em oração, estarmos com Deus. E eis que a noite chegou e Jesus continuava ali a sós, orando. E a barca com
apóstolos, porém, já estava longe da terra. E naquela noite, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E o barco tinha dificuldade de atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Em torno das 3 horas da manhã, 3 horas da manhã era considerada a hora das trevas, a hora em que os espíritos malignos saíam pelas ruas, em que as trevas dominavam. Não era aconselhado ninguém a ficar nesse horário fora de casa naquela época. E nesse horário, em torno das 3 horas da manhã, eis que Jesus sai do seu momento de oração e vai até os discípulos andando sobre o mar. Que milagre, irmão! Que graça, que poder! Jesus desce do monte que estava em oração e começa a ir até o barco em que estão os apóstolos, vai andando sobre o mar. E quando os apóstolos avistaram Jesus sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: Jesus estava vindo e estava à noite, não enxergavam, viam aquele vulto, vindo até eles. Ficaram com medo, muito medo, e começaram a dizer apavorados: é um fantasma. E gritavam de medo: é um fantasma. Eles começaram a gritar naquele barco. Imagine a cena, O desespero deles dentro do barco, acreditando que o que estava indo ao encontro deles era um fantasma. Jesus, vendo o desespero deles, vendo que eles estavam gritando, Jesus diz a eles: coragem, largam de ser medrosos, não tenham medo não, coragem, sou eu, não tenhais medo, coragem, sou eu sou Deus. Moisés perguntou ao Senhor: vão perguntar o teu nome, qual o teu nome? Que nome deverei dizer que é o teu para o povo? Moisés, diga que eu sou. Coragem, disse Jesus, sou eu. Jesus é Deus, sou eu. Não tenhais medo. Amados irmãos, é o que Jesus diz para nós. O barco representa a nossa vida. O mar representa as dificuldades que nós nos encontramos, as lutas, os medos, as angústias, as tristezas, as enfermidades, tantas situações difíceis que nós nos encontramos. E diante das dificuldades em que nós nos encontramos, estando na barca da vida, na barca que é a igreja, na barca que é a nossa caminhada com Deus, o Senhor diz para nós: coragem, não tenhais medo. Sou eu estou com vocês, e se eu estou com vocês, tenham coragem, não tenham medo. Então, Pedro disse, Pedro é aquele que se colocava sempre à frente, era o primeiro a falar, era o primeiro a tomar a decisão, era o primeiro a dizer as coisas. Pedro toma a frente dos apóstolos e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Olha só, Pedro lança um desafio a Jesus. Primeiro o reconhece, Senhor, ele diz Senhor. E ao mesmo tempo lhe falta a fé. O chama de Senhor, mas disse: és tu, ou seja,
se és o meu Senhor, se és o nosso Senhor Jesus Cristo, então manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre a água. Que desafio, hein? Pedro é corajoso. Nesse momento, Pedro teve muita coragem, em desafiar o Senhor. E Jesus aceita o desafio de Pedro e responde: vem, pode vir, vem aqui ao meu encontro. Então, Pedro, naquele momento, se encheu de coragem, desceu da barca e ele também, pelo poder de Jesus, que Jesus é Deus, pelo poder do Senhor Jesus, Pedro também começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Amados irmãos, devemos caminhar sempre em direção a Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa meta. Devemos caminhar sempre em direção a Ele. Mas, quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando sentiu o vento, enquanto ele estava caminhando em direção de Jesus, enquanto ele estava com todos os sentidos voltados para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. A partir do momento que ele tirou os seus sentidos, tirou a sua atenção de Jesus, tirou a sua visão de Jesus e colocou os seus sentidos, sua visão no vento, a sua fé vacilou e ele começou a afundar. E ao começar a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Que atitude bela de Pedro. É um exemplo para nós, porque quem não desvia o olhar? Muitas vezes, caminhando para o Senhor, o vento vem, as dificuldades vêm, as preocupações vêm, e nós desviamos o olhar e começamos a afundar. Mas Pedro nos dá a solução. Quando você está afundando, meu irmão, afundando, porque tirou o olhar de Jesus, volta a olhar para Ele e grita: Senhor, salva-me. É para Jesus que temos que gritar. É para Jesus que temos que pedir socorro. Jesus estendeu a mão a Pedro. Jesus segurou Pedro. Quando nós gritamos ao Senhor, Ele estende a mão para nós. Ele nos segura. Ele nos levanta. Amado irmão, Pedro estava afundando na falta de fé. Pedro estava afundando na escuridão. Pedro estava afundando, querido irmão, no problema, na dificuldade dele. Mas ele grita para o Senhor. Veja, Pedro não estava afundando nas águas. Esse não era o problema. Pedro era pescador, não? Pedro sabia muito bem nadar. E mesmo que ele não tivesse mais andando sobre as águas, ele poderia muito bem nadar e voltar para o barco. Ele era um excelente nadador, pescador. Qual pescador de várias décadas que não sabe nadar? Pedro sabia nadar muito bem. Vemos isso na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou e apareceu na margem, Pedro, Tiago e João estavam pescando. João grita: é Jesus, é o Mestre. Pedro se joga do barco e vai nadando até Jesus. Pedro era um excelente nadador, não? Ele estava afundando na sua falta de fé. Porém, quando isso aconteceu, ele gritou para Jesus. Amado irmão, quando a nossa fé está vacilando por causa do vento, por causa das coisas do mundo, das dificuldades, das lutas, é para Jesus que nós temos que gritar. Gritar na meditação da palavra, gritar na oração, gritar no sacrário. Clamar: Senhor, salva-me.
É para Jesus no sacrário, é para Jesus na Eucaristia, é para Jesus na meditação da palavra, é para Jesus na oração pessoal. Senhor, salva-me. E assim como fez com Pedro, Jesus vai estender a mão, vai nos segurar, vai nos tirar nesse afundamento que estamos tendo na falta de fé, nessa fraqueza nossa da fé. E Jesus disse para Pedro e diz para nós: homem fraco na fé, por que duvidaste? São tantas as promessas que o Senhor faz para nós, são tantas as palavras que o Senhor nos dá. Por que duvidamos? Diante de tantas as maravilhas que já aconteceu conosco, por que duvidamos ainda hoje? Somos homens fracos na fé. E eis que Jesus e Pedro subiram na barca. E a hora que Jesus entrou na barca, o vento se acalmou. Jesus e Pedro na barca. Barca que é a igreja. A barca é a igreja. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, católica, apostólica, romana, a única igreja, não tem outra. Jesus com Pedro, o primeiro Papa. O vento se acalmou. Sim, quando Jesus entra na barca da nossa vida, o vento se acalma. Quando Jesus entra na barca do nosso coração, o vento se acalma. Quando Jesus entra na barca da nossa mente, o vento se acalma. Não que não haja momentos de ventos, momentos de dificuldades, não. Sempre haverá momentos de tribulações e dificuldades enquanto vivemos neste mundo. Porém, Jesus está conosco e Ele acalma a tempestade em nossa vida. Quando ela vem, gritemos ao Senhor. Ele vai acalmar e acalma toda a tempestade. Após a travessia, eles desembarcaram em Genezaré. E eis que os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, reconheceram o Senhor e espalharam a notícia para todos daquela região: Jesus está aqui, o Messias chegou. Eis que então levaram até Jesus todos os doentes. E veja, meus irmãos, eles pediam para que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste, tocar na barra de Jesus. E todos os que tocaram ficaram curados. Havia poder na barra de Jesus, na barra da túnica de Jesus, na túnica de Jesus havia poder? Não. O poder era de Deus. E o tocar era sinal de fé. O que abre as comportas do céu e derrama as bênçãos, as graças, é a nossa fé. É a fé. Fé quando tocamos no Senhor. Tocamos no Senhor na oração pessoal. Tocamos o Senhor na Eucaristia. Tocamos o Senhor na meditação da palavra. Tocamos no Senhor nos atos caritativos para com os irmãos necessitados. Tocamos no Senhor a nossa oração pessoal. Tocamos no Senhor quando buscamos os sacramentos. Quando nos arrependemos de nosso pecado e buscamos o sacramento da confissão, nós tocamos no Senhor. Entre a graça que necessitamos e o poder de Deus tem uma ponte, e essa ponte é a fé. É a fé. Tocar na barra da veste do Senhor significa ter fé. Acreditar que Jesus é o Senhor, é o Salvador. E todos os que tocaram, todos os que tinham fé, ficaram curados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Terço, Alfa e Ômega. Querido irmão, querida irmã, convido você nesse momento a pegar o seu terço para que possamos juntos rezar o terço Alfa e Ômega, clamando ao Senhor nesse momento oracional, que Ele possa aumentar a nossa fé, para que possamos também tocar no Senhor e sermos curados de nossas enfermidades. Peçamos ao Senhor nesse Santo Terço que tenhamos a atitude de Pedro, no momento em que nos afundamos por causa da nossa falta de fé, que possamos estender nossa mão para o Senhor e gritar: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, salva-me. Cura-me. Liberta-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Querido irmão, querida irmã, você já sentiu aquele desejo de estar mais perto de Deus? De fortalecer sua fé e reencontrar a paz em meio à correria do dia a dia? Então venha fazer parte do grupo de oração Alfa e Ômega, que acontece em 2 lugares em nossa cidade de Matão, diocese de São Carlos. Na paróquia Santa Rosa de Lima, todas as terças-feiras às 19h30, que fica no Jardim Santa Rosa. E na sede da comunidade Alfa e Ômega, todas as quinta-feiras às 20 horas. A nossa sede fica aqui no final da Avenida Rodolfo Tavares, no bairro Eudes Benassi. E ao mesmo tempo acontece também o Alfinha Kids, o grupinho de oração para crianças. Traga seu filho, sobrinho, neto, para experimentar o amor de Deus. Não perca essa oportunidade de renovar sua alma e viver momentos de graça e transformação. Para mais informações, entre em contato conosco
O nosso telefone celular ou WhatsApp 16 99788 3223. 16 99788 3223. Também toda quinta-feira, aqui na sede da comunidade, temos a Santa Missa às 7 horas da manhã. E depois o Santíssimo fica exposto o dia todo até às 17 horas para adoração. Venha adorar Jesus conosco. Também temos de segunda a sexta às 15 horas ao vivo pelo Facebook da comunidade Alfa e Ômega, o Terço da Misericórdia. Também nós temos aos sábados o ofício da Imaculada às 9 horas da manhã, transmitido pelo Facebook de nossa comunidade. Aqui em Matão temos a livraria católica Alfa e Ômega, temos também o brechó da comunidade. Temos também o vocacional, onde você pode entrar em contato conosco e vir conhecer a comunidade, o carisma Alfa e Ômega, através do vocacional da comunidade. Ou venha em um dia que você puder, entre em contato conosco e a gente, para você vir passar um dia, passar um final de semana, passar uma tarde aqui na comunidade, conhecendo a comunidade. Temos também o WhatsApp, pedidos de oração, 16 99701 9039. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, por estar com o diácono nesse momento oracional. Peçamos a santa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vossos corações, em vossa casa, em vossa família, a bênção e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Até a terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.